Existem pessoas que financeiramente são estáveis, mas pouco a pouco estão a notar as necessidades estão a tornar-se maior do que aquilo que está a entrar. Há quem poderia dizer, olha, eu penso que se eu conseguir esse valor, a minha vida vai mudar. Mas no dia que conseguiu tal valor, a vida não mudou. E a pessoa se pergunta, o que eu faço? Por que as coisas me acontecem desse gênero? Qual é o mal que eu faço? Que eu consigo ajudar as pessoas, mas não encontro as pessoas me ajudando. Só tem que ser eu somente ajudar. Aonde é que eu errei? Por que a minha vida descaiu até nesse ponto? Há quem, o seu nível das finanças, a própria pessoa sabe que eu não ultrapasso o valor. Se a vida subir um pouco, vou ter que descair e descer. Por que quando encontro dinheiro, então o dinheiro vem e encontra problema? Até cheguei a vender uma propriedade, quando só vendi a propriedade, faleceu meu pai. E eu não posso deixar meu pai assim. E o dinheiro se foi. Por que existem pessoas, quando estão doentes, vai na rua, esse é comprimido para dor de cabeça, esse é para maculo, esse é para barriga, ele toma o comprimido na rua, bebe água e a dor passou. Mas alguém que tem problema das finanças, qualquer comprimido não dá, agora o comprimido tem que sair do Portugal. Anda farmácia em farmácia. A mesma ampola está quanto? $50. Mas como então os outros com 50 compram algo na rua, se sacode, está lá, mas e eu? O dinheiro só vai nos hospitais. Por que essas coisas acontecem? Será que Deus não quer me ver prosperar? É o contrário. Existem certas lutas, irmão, não são natural. Eu sempre acreditei, diante de um problema espiritual, é preciso uma solução espiritual. Então, aonde é que estão? Abre comigo Zacarias, vai entender. Zacarias capítulo 5. Vamos ler o versículo 1. E outra vez, levantei os meus olhos, e olhou, e eu vi. Olha o que Zacarias tinha visto. Vem, olha para lá. Olha. Agora, lê o versículo 2. E ele me disse, que vês? Para por ali. Agora, olha, o que vocês estão vendo? Sim. Agora, lê mais. E eu disse, vejo um rolo volante que tem 20 covas de comprimento e 10 covas de largo. Então, Zacarias, depois de ter vindo isso, lembra-te, Zacarias tinha sido enviado no momento que o povo estava a sofrer. Então o povo tinha que entender por que estava sofrendo. E Deus lhe mostrou essa visão, que você está sofrendo por causa disso. Existe muita gente que está aqui hoje. Deus vai te libertar quando vai entender. Talvez os apertos que estão acontecendo na vida são ligados a esse rolo. Leiamos mais. Lê. Se trata de quê? Disseram, essa é a maldição que sairá da face da terra, porque qualquer que furtar será desregado conforme a maldição de um lado, e qualquer que jurar falsamente será desregado conforme a maldição do outro lado. Disseram, esse rolo se trata de duas maldições diferentes. De um lado para outro. Num lado para quem roubar, outro lado para quem jurar falsamente. Jurar falsamente, nem no sentido de juro com Deus, nem naquele sentido. É no sentido de perjurar. Você sabe o que é perjurar? Perjurar é você quebrar com aquilo que você deu como certeza. E você vem quebra com um sentimento, quebra com uma doutrina, quebra com algo. Digamos, alguém que vai no caso de Quimbandeiro lhe disse, não cumprimenta. E ele disse, sim, eu nunca vou cumprimentar alguém com as minhas mãos.
Você, nesse caso, com Kimbande fez o quê? Perjurou. Porque ele fez um feitiço e te disse, com esse feitiço você faz isso, e você concordou. Perjurar quer dizer você quebra o sentimento, quebra até a doutrina. Disse, quem faz isso? Há um tipo de maldição. E depois, quer roubar? Há um tipo de maldição. Agora sigam bem. A Bíblia disse, essa maldição irá até na vida dessa pessoa. Lê mais, lê. O versículo 4. Eu a trarei, disse o Senhor dos Exércitos, e farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e pernoitará no meio da sua casa, e a consumirá a ele e a sua madeira e com as suas pedras. Vê o que acontece. Quando essa maldição vier, chega, você está lá em casa, e esse chega de uma só vez. Me cobre. E se a pessoa naquele tempo, a vida era assim. E vai ver que a pessoa luta com a vida. Há um momento, a vida, as coisas saem um pouco bem. Estou feliz, as coisas agora passaram. E depois, vai ver que um tempinho, o dinheiro já está aparecendo. Oh, glória a Deus. Depois, vem mais uma circunstância assim. Irmã, não aceite que a tua vida seja assim. Mas a falta do conhecimento faz com que algumas pessoas, a vida está assim. Quando orar, orou, jejuou, 21 dias, vai ver um pouco de luz. E depois, porque jejum de 41 dias, passando o Senhor Jesus de um dia. Sim, tá bom. Orou, a vida se abriu. E glória a Deus. Não aceite que a tua vida seja assim. Agora, o que é que faz isto? A coisa que faz isso, quando você perjurar, e depois de ter perjurado, como não tinha conhecimento, nunca pediu perdão, nunca falou com Deus sobre o tal, e vai ver, a vida será sempre assim. A vida está no quase que deu certo, quase que conseguiu. Esse quase é assim. A vida se abre um pouco, depois se fecha. Se abre um pouco, depois se fecha. A pergunta é, por que isso acontece? Diz que existe algo chamado maldição. Essa maldição teve uma porta aberta por causa daquele juramento, daquela certeza que você deu a alguém e você quebrou e nunca pediu perdão ao Senhor. Existem pessoas, talvez, que estão aqui. Deus te trouxe aqui só para te dizer, aquele sofrimento que está sentindo naquela área, ou na tua saúde, ou nas suas finanças, pode ser que você tenha quebrado o coração de alguém e você não resolveu esse problema pedindo perdão a Deus. Porque o choro daquela pessoa a quem você quebrou o coração, até hoje, você nunca se arrependeu diante do Senhor. A quem tem problema na vida sentimental, não é que Deus não quer que você venha se casar, porque houve uma oportunidade que você fez quebrar o coração de alguém. Você deu toda a certeza, de repente, sem motivo, você fez sofrer o rapaz alheio, fez sofrer a mulher alheia. E fazendo isso, o fato de você ter perjurado, dando a certeza, quebrou com aquele sentimento, dessa maneira brusca. Eu não disse que se você não quiser, que você vai continuar. Não disse isso. Mas aprenda a não quebrar o coração de ninguém. E quando isso vem a acontecer, é simples. Volta só ao Senhor. Porque qualquer for o mal que nós fizemos, o Senhor Jesus está sempre de braços abertos para nos receber. Existem pessoas
quebrou o coração de alguém. Diz, se ele vai sofrer, que sofre lá. Não sabe que tudo que semeamos, colhemos. Hoje talvez está a colher algo que alguma vez havia semeado. E Deus me mandou aqui para te dizer, hoje só, se voltar para Ele, pedindo perdão, Deus vai colocar esse problema no mar do esquecimento. E a sua vida não será mais a mesma. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Viram? A vida espiritual. A vida espiritual. Vê só. Vê só o que aconteceu no teu amigo, na tua amiga, que hoje está sofrendo na vida sentimental. E pergunta só. Não houve, talvez que haja nesse homem ou nessa mulher um pecado não confessado. O que Jesus só está a esperar que você reconheça que havia se comportado de uma maneira que fez sofrer uma outra pessoa. Se só reconhecer, talvez é por causa disso que você tem aquilo quando está acontecendo. Você imagine, esteve com um homem ou com uma mulher, e lá mais tarde, você vai embora. Vai para essa mulher a falar, a não ser que ele não tenha me beijado. Se ele beijou essa boca, essa mulher, homem, escuta-me bem, homem. Essa mulher tem hábito de falar isso. A não ser que ele não me fez isso. Me fez assim. Até hoje ele não tem nada para descobrir no meu corpo. Já descobri tudo. Hoje, eu já não falo. Deus é justo. Faça justiça. Deus é justo. Alguém me disse, cristão, me disse, pastor, meia-noite, tirei toda a roupa. Deus faça justiça. Bruxa. Quem que disse que essa oração Deus se ouve? Agora escute, irmão. A pessoa que chora dessa maneira, Deus não responde, mas o diabo aproveita. E você vê a oração que você fez. Não está vendo como é que aquela pessoa sofreu? Essa pessoa sofreu por causa de você. Lembrai-vos na introdução o que eu disse. Algumas pessoas cuja palavra ponta de espada. Então, talvez também você seja vítima de alguém que está a chorar. A não ser que ele não comeu mau dinheiro. Você chulou o rapaz alheio. Me chulou. E agora, você não está a saber por que as coisas estão a se complicar. Pastor, é verdade, chulei, agora não tem dinheiro, faço como? Volte só ao Senhor Jesus. O sangue de Jesus está ali para te lavar. E a sua vida não será mais a mesma. Uma salva de palmas para o Senhor. Obrigado. Pode tirar. Cuidado com perjurar. Estava assistindo algo e fiquei muito tocado. Alguém que estava a sofrer com a doença. Era um senhor com seu sobrinho. Trabalhava num tipo de ateliê. E lá mais tarde, roubaram uma máquina. Venderam e aquilo passou. Só de repente, o rapaz notou algo esquisito. O que é? Algo que havia acontecido no seu tio estava a acontecer também com ele. O tio que lhe levou naquela empresa, roubaram a máquina, venderam. Afinal, o dono da máquina foi na casa do quimbandeiro e disse, já que eles que fizeram isso, os que roubaram, que morrem. E o quimbandeiro, não sei o que fez, mandou uma certa doença. E o senhor, com o peito muito mais apertado, lutou, como não era cristão, morre. E o sobrinho começou a sentir as mesmas coisas. Mas graças a Deus, o rapaz
entendeu sobre a libertação e voltou ao Senhor pedindo perdão. E Deus perdoou e Jesus curou a pessoa. Agora imagine, as pessoas não sabem que muitas das vezes a coisa que você roubou fez chorar alguém. Muito mais os pobres que estão aqui na sala. Talvez você tirou coisa ali. Isso vai te fazer sofrer. Há uma igreja aqui chamada Simão Kimbangu. Há um testemunho desse Simão Kimbangu. Um senhor, um pobre prendeu o senhor. Quando prendeu, ameaçou e tirou o bagre que tinha. E pegou o bagre. O que acontecia? Comeu. Cada vez que tiver a beber água, sai bagre na boca. Cada vez está comer outra coisa, sai bagre. E chá, sai bagre. E morreu. Morreu por quê? A Bíblia diz, de um lado, a maldição que vai para quem jurar falsamente. Do outro lado, para aquela pessoa que rouba. A pergunta é, será que alguma vez você machucou alguém no coração? Se alguém tirar coisas e outro chorar, aquele choro dá a legalidade para aquela maldição do outro lado venha operar. E você bem sabe que a maldição é um pacote. Pode vir problema da doença, pode vir problema da vida sentimental, pode ter problema com seus filhos. Existem pessoas que vivem uma vida numa família. As pessoas a morrer cedo por causa de algo que o avô havia feito. O avô fez algo e a outra família começou a falar e falando, eles a chorar e a maldição atinge a pessoa. Irmão, não estou aqui para te fazer lembrar o seu zero, mas só estou aqui para te dizer, o sangue de Jesus pode limpar todo esse zero que você havia feito algum dia. O sangue de Jesus pode. Tente só, hoje, se lembra só e dizendo, Pai, se essas dores que eu tenho, se essa doença que tem se manifestado sempre, vai e volta, se esse problema de dor de cabeça, se esse problema das finanças tem se manifestado porque eu fiz chorar fulano do tal, havia tirado dinheiro de fulano do tal, Pai, eu me arrependo e te peço perdão. Se só fizer isso, posso eu não orar para ti? Vai ver como é que a tua vida sentimental vai mudar. Vai ver como é que a tua vida financeira vai mudar. E Deus, sabendo disso, mandou o profeta Zacarias. Disse, Zacarias, vai, fale com o povo. E o povo entendeu que, afinal de contas, Deus tem sempre razão. E agora, quero te pedir perdão e insistir nessa coisa que vou falar agora. Isso abrange quase a todos nós. O que acontece na vida das pessoas que são cristãos? Siga bem. Essa é a aula sobre a libertação. Para você que está me assistindo, que era o tema, é a aula sobre a libertação. Os temas, a introdução, volta no capítulo 1. Estou a falar com alguém que está me assistindo. E hoje o subtema são os 3 últimos profetas. Abrir sua Bíblia em Eclesiastes. Vamos no capítulo 5. Lê o versículo 2. Não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Para por ela para aí. Uma pessoa pode falar através da sua boca e alguém pode falar no seu interior, através do seu coração. Eu não é. Agora sigam bem. É fácil nós respeitarmos o que sai da nossa boca,
Mas muitas vezes nós não ligamos o que falamos no coração. E hoje, a Bíblia está querendo nos dizer que tenha cautela sobre aquilo que sai no coração. Não te precipite com nem o teu coração. O coração de alguém pode lhe falar algo diante de Deus. É ou não é? Não se precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas suas palavras. Vamos no versículo 4. Vamos. Quando a Deus fizer algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo. O que votar, paga-o. Melhor é que não vote do que vote e não pague. Não considera que a tua te faça pecar a tua carne. Não diga diante do anjo que foi o erro. Por que razão iraria Deus contra a tua voz? Diz onde fizesse o quê? Destruísse ao. Deus disse: por que está a procurar problema com a tua carne? Estava certas outras doenças? Fechou. Está se preocupando com a tua carne e do outro lado dizer: você é capaz de destruir os seus negócios. E muita gente só está a sofrer por causa de o voto que fizeram, que ninguém viu, mas Deus. Por isso as coisas apertaram no serviço, nos seus negócios. Vê só. Não consinta que a tua boca faça pecar o quê? A tua boca pode fazer pecar a tua carne. A carne a sofrer. Vamos? Nem diga diante do anjo foi por ele. Não diga diante do anjo da igreja, como diante do pastor, né? Que foi um erro. Vamos? Por que razão iraria Deus contra a tua voz? De sorte que a ira de Deus pode provocar que acontecesse o quê? A destruição de quê? A obra das suas mãos. Vi por que aquele negócio talvez falhou. Vi por que aconteceu aquela coisinha. Porque havia feito um voto perante o Senhor e não cumpriu. Ficou com a promessa. E essa promessa abriu a porta para o inimigo fizesse alguma coisa. A pergunta é: não gostaria de se arrepender? Se o fizer, a mão de Deus estará aberta para te abençoar. Então, esse é um dos profetas. Vamos no profeta Ageu. Ageu 1. Lê comigo o versículo 6 até 11. Semeais muito, recolheu pouco. Comeis, mas não se fartai. Bebei e não vos saciai. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário num saco furado. Semear muito, recolher pouco. Quer dizer o quê? Estás a trabalhar muito, mas vê o rendimento. Negócio disso, negócio daquilo. Faz aí, faz aqui. Vê o rendimento. Está a trabalhar muito, mas colhe pouco. Por quê? Saco furado. A bolsa está furada. A sua paz está furada. Deus te trouxe hoje para remendar essa bolsa. Opa, meu Senhor Jesus. Será mesmo? As coisas vão ter que mudar. Por favor, toque quatro pessoas ao teu redor. Diz: eu não sei para ti, mas comigo as coisas vão. A palavra vai mudar as coisas. A palavra vai mudar as coisas. A palavra vai mudar as coisas. A palavra de Deus vai transformar. A palavra, eu não sei para ti, mas para mim a palavra vai mudar as coisas. Quem ama a palavra, diga glória a Deus. Aleluia. Agora você vê como é que Deus aconselhou para remendar. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor.
Deus disse: aprende só a se encarregar da minha igreja. Irmão, qualquer país onde que for, qualquer lugar onde que for, aprende a se encarregar da igreja do Senhor. Se encontrar uma coisa que não dá, você sozinho, nem preciso procurar saber qual é a posição do pastor. Começa a se encarregar da casa de Deus, como se fosse a tua própria casa. Faça só isso. Se você olhar só para a tua casa, você que é cristão, e não está olhando na casa de Deus, olha o que a Bíblia diz. Continua comigo, versículo 9. Olhasse para muito, mas eis que alcançasse pouco. E esse pouco, quando trouxesse para casa, eu lhe assoprei. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso reteu o seu orvalho, e a terra reteu os seus frutos, e fiz ver a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o roso, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. A Bíblia disse: não está vendo o que está acontecendo contigo? Você vai trabalhar, vai fazer tudo, e cada vez que você conseguir algum dinheiro, quando consegue algum dinheiro, você tem se encarregando da sua casa. Deus disse: não é mal, mas nunca pensou para a igreja. Irmão, pensando para a igreja do Senhor, não é preciso uma coisa grande, aquilo quando que dá para você. Deus disse: você consegue comprar ainda que for copo para a tua casa, mas para a igreja você não compra. É por isso, quando você consegue alguma coisa, eu assopro. Por isso vai fazer que você consegue muito dinheiro, mas vai fazer balanço, já não tem dinheiro. Mas como é que eu gastei esse dinheiro? Faz as contas, gastou mesmo, mas como? Deus disse: assoprei. Porque na verdade você tem se encarregado da tua casa, mas não tem pensado para a casa do Senhor. Já que não tem pensado, Deus disse: eu vou soprar. Pensa fazer coisa para o Senhor. E Jesus será vendo que você não somente está se encarregando da tua casa, mas você também se encarrega da casa de Deus. A pergunta é: o que você já fez para a casa do Senhor? Não estamos a falar da sua oferta, do seu dízimo, não sei o quê. Fazendo algo. Vamos no capítulo 2. Olha o que o Senhor diz quando você se encarregar da obra dele. Versículos 6 e 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer o céu e a terra e o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Encherei essa casa da glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é, meu é. Escuta-me bem, irmão. Com Deus não há nada por nada. Até Deus pode dar algo que o seu dinheiro não consegue comprar. Na Bíblia, todos que se encarregaram, ajudaram a obra de Deus, a maioria, Deus aumentou o ano de vida. As pessoas que se encarregam da obra de Deus, construir a igreja do Senhor. Existem pessoas que mudaram a agenda de Jesus. Jesus sair, andar, depois saíram os anciãos da sinagoga. Diz Jesus: o centurião, o seu servo está para morrer. Disse Jesus: faz o em casa dele. Ele merece, porque ele nos construiu o quê? A sinagoga. Imagine, Jesus andar, quando vem o quê? Construir a igreja. Agenda. Alguém pode mudar a agenda para ser abençoado só quando se encarrega da obra de Deus. Se encarregue só da obra de Deus, você verá.
Se encarregue. Você verá. Deus, escute bem, Deus nunca vai te cobrar uma coisa para você sofrer. Cobrou Abraão e Isaac, não é para fazer sobre Abraão. Quando Deus te cobra uma coisa grande, é porque Deus quer fazer uma coisa grande na sua vida. É assim. Vai em Gálatas. Que Deus me perdoa, que não vos ensino isso. Irmão, aquilo me vê mesmo aqui, aonde é que estou. Que Deus me perdoa, nunca vos ensinei isso, mas como está na Bíblia, vai em Gálatas 6. Vai. Por que eu não falo? Porque muitos falsos profetas aproveitam nesse versículo. Então, muitas das vezes, nós pagamos o preço por causa dos falsos profetas. Existe lugar que eu fiz fazer campanha. Disse para não receber nem sequer oferta. Assim mesmo que eu estou falando. Está em Gálatas 6. Vai, Gálatas 6. Lê o versículo 6. E o que é instruído na palavra, reparte todos os seus bens com aquele que o instruiu. Eu nunca vos ensinei, você sabe. Porque eu não quero que você ache que o pastor tem interesse nisso. Eu não quero que você ache isso. Mas assim mesmo que eu estou a pregar, Deus me falou para te falar, por isso eu estou a obedecer. A Bíblia disse, se tem um pastor que te ensina a palavra, não falaram de pregar, mas aquela que te instruiu na palavra, disseram, reparte os seus bens. E depois, pastor quer me empobrecer, como é que eu vou repartir? Lê o versículo 7, o que diz? Não errei! Para por ali. Deus começou a dizer, olha, reparte aquilo que tem com o pastor que te ensina. Aprende a fazer algo com os pastores, com os bispos e bispas da igreja. E depois Deus disse embaixo, não caí erro, não errei. Senhor, qual é o erro? Senhor? Deus disse, não errei. Qual é o erro, Senhor? Qual é o erro? E ele falou do talheiro. Lê, qual é o erro? Disse, Deus não se deixa esclarecer, quer dizer, Deus não se deixa enganado. Vamos? Porque disseram, tudo que homem vai semear, vai ser farto. Em outras palavras, quando você compartilha algo com o pastor, então você vai receber de volta. Isso que tinha me levado por muitos anos. Eu, depois de comprar uma viatura, peguei a viatura e eu fui dar no outro pastor. Porque aquele pastor me ajudava muito. Não é mais nenhum outro pastor, senão o ministério de Benin. Alguém já ouviu falar do Benin? Sim. E depois o dinheiro que sobrava, até mandei com a irmã Rene. Se lembra, irmã Rene? Foi dar, mandei para levar dinheiro na África do Sul. Para ir dar. Você se lembra? Sim. Mandei dizer, leva lá. Por quê? De maneira que eu faço as campanhas. Mesmo de maneira que eu visto branco, eu não sei o que. Se você vê, eu sigo sempre o Benin. Alguém já... Quem conhece Benin? Você não costuma ver que eu faço o script Benin? Como ele me ensinava na altura, eu tinha que compartilhar o que eu tenho. Então, dali, comprei um carro e dei daquele ministério. Porque me ensinava a palavra. Hoje eu faço as campanhas porque eu aprendi com esse homem que mexia o mundo. E eu fui, dei o meu carro. E quando eu fiz, escute, tudo que você fizer, Deus vai te recompensar. Semeei um turismo e Deus havia me dado 3 jipes na altura. Como? Isso é uma outra história. Deus nunca vai te mandar fazer uma coisa para te fazer sofrer. Agora. Amém? Vimos Zacarias aconselhou. Ageu aconselhou.
Ageu, ele insistiu sobre quê? A casa de Deus. E Ageu disse: ouro e prata me pertence. Deus disse: nunca Deus vai te cobrar algo para você sofrer. O que colocou no seu coração, obedeça. O que Deus falou no seu coração, obedeça. Pede perdão naquilo quanto que falamos de Zaqueu e tudo. Pede perdão. Coloque-se de pé com a sua Bíblia em Malaquias 3. Capítulo 3, versículo 7. Desde o dia do vosso pai, vos desviaste do meu estatuto, não os guardais, tomais-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vou dizer, em que havemos de tornar? A resposta de Deus, versículo 8. Nove, com a maldição são os amaldiçoados. Olha aqui para mim, olha para mim. Irmão, se há uma coisa da Bíblia não me entender, não adianta você argumentar. Siga bem o que aconteceu. Estava numa casa de uma pessoa rica. Uma pessoa rica. Essa pessoa convidou-me. A irmã dessa pessoa rica tinha ficado grávida e estava com bebê. E queria agradecer a Deus porque era uma estéril. Chegando lá, agradecemos ao Senhor e tudo. Eu a sair numa casa de uma pessoa rica, encontrei um bebê que estava a andar com de trapo. Claro que naquela época não esse descartável. Pronto, não era acessível a todos. Mas aquela rica podia ter. Aquela pessoa rica. Quando comecei a sair, e Deus me falou: vem, a mãe dessa criança está a sofrer, está embaixo de uma maldição. Olha seu filho. Eu olhei para a casa, olhei a mobília, olhei a fama da pessoa, olhei o bebê naquela casa e disse: não, há um contraste aqui. E Deus me falou: disse, o problema que está aí não é que a mãe dessa criança nunca foi ajudada. A mãe dessa criança sofre assim porque ele fala muito mais mal dos dízimos e das ofertas. Eu assustei. Depois, na saída, eu disse: pode me chamar a mãe dessa criança? E chamaram a fulano. A mãe veio. Disse: senhora, eu não conheço a senhora. Estou a sair, mas eu quero só ajudar a senhora. Disse: senhora, você está embaixo de uma maldição. O que acontece é que os familiares podiam oferecer $10 mil, $20 mil, o dinheiro sempre vai abaixo. E você está sofrendo muito. Deus me disse, ele falou mesmo claramente, ao lado mesmo da família. Deus me disse: você é daquele gênero que fala mal dos dízimos e das ofertas. Quando eu falei assim, começou a chorar. Começou a chorar. Disse: é por causa disso que você está sofrendo. Igreja, irmão, jovem, escutam bem. Não há uma forma de você tornar-se rico no Senhor se não juntar certas coisas. No domingo passado eu vos disse: o dinheiro não vem somente orando, senão os intercessores e as pessoas que oram muito teriam muito dinheiro. Mas nós vamos ver, o Billy Graham, que orava muito, não teve muito dinheiro como Bill Gates. Bill Gates, grande milionário. Billy Graham, que orava muito, ganhou muitas almas, mas não tinha. Por quê? O dinheiro não vem somente orando. Escutem bem. Estou falando com as pessoas que querem enriquecer. Estou falando com as pessoas que querem entender depois quando vai pedir perdão e pedir uma bênção da parte de Deus. Diz assim: você se vê Deus mandando uma coisa, Deus só quer saber aonde será o teu coração.
Se você quiser tornar-se rico ou milionário para Deus, tem que primeiro saber, se eu tornar-me rico, a minha intenção dá para quê? Se só dentro do coração você se dizer, eu vou prosperar para Deus, fique preparado porque Deus vai abrir as portas. Primeiro é a intenção. Quer enriquecer para quê? Ô jovem, para que, pronto, as garotas podem te ver. E quem me vê, me viu. Aleluia. Olha para mim. Com teu carro. Não! Sem mais pessoas saber que você tem. Será que para que a tua madraça possa ver? Você me fez sofrer. Agora eu. Se fizer esse dinheiro, não virá. A primeira coisa, enriquece pensando nesses 3 profetas. Que Senhor, quer enriquecer, eu vou ajudar a sua obra. Senhor, quer enriquecer, vou usar as minhas finanças para ganhar as almas. Senhor, quer enriquecer para ajudar, para fazer um orfanato, para ajudar outras pessoas. Essa motivação é que vai abrir a porta. Quer ser rico, é para quê? Para fazer esse dinheiro o quê? Só tem que ser com uma motivação certa. Mude sua motivação agora. Então, mudando a motivação, saiba o seguinte: sendo cristão, escutem bem, se quiser que Deus possa te ajudar a prosperar, não engane a Deus. Escute alguém que enganou a Deus. Nos anos 80 para o ano 90, saíram um álbum da igreja Kembo. Esse Kembo dos louvor da igreja em que se fez no Congo Brazzaville, fizeram esse álbum por causa de um acidente que tinha acontecido na Ponta Negra, de um comboio que levava muita coisa. Era um acidente, os mais velhos sabem, que mexeu a África. E depois, a nação para chorar, os músicos gospel fizeram aqueles álbuns de Kembo, que aqui em Luanda metia esse louvor nos óbitos. Agora, o que acontece? O Senhor tinha muitos carros, os carros se desfizeram. E o Senhor chorava. Por que Deus me abandonou? Era um senhor que tinha comprado a chapa da igreja. Era um senhor que vestia os pastores da Ponta Negra. Era um senhor que ajudava na casa dos pastores. Mas os seus negócios foram abaixo, empobreceu. Estava no hospital passando mal, pensando no seu dinheiro, pensando naquilo que havia acontecido, que tinha perdido tudo. Não sabia como recuperar e como pagar os seus fornecedores. Esse mesmo senhor, os pastores foram lá, os pastores começaram a chorar. Deus, por que permitiu isso, Pai? Esse homem não, ele que construiu aquela igreja, ele que fez aquela coisa, ele que nos vestiu, o índio vinha lá com a roupa, olha a roupa, Senhor, Pai, ajuda esse homem. Choraram, o homem, a situação a piorar, não estava a recuperar, afinal se tratava da libertação. Sobre quê? De uma só vez houve profecia. A profecia diz assim: Deus disse, esse homem está sofrendo assim, não é porque ele não se encarrega da obra de Deus, mas ele tem me enganado nos dízimos das ofertas. Os negócios que ele faz, o dízimo podia ser, digamos, de $100,000. Mas se ele pega $10,000, compra chapa de 2.000, compra saco de fubá, saco de bombom, está dando os pastores. Os pastores estão lá em casa com muito fubá de bombom e arroz. Mas Deus disse, em vez de dar os $100,000 dos dízimos, ele dava o que ele achava que era muito. Por isso o inimigo aproveitou. Quando perguntaram no homem, o homem começou a chorar. E o homem entendeu que Deus tem sempre razão.
Muitos vendeu uma propriedade, vai olhar, dízimo é de quanto é? $5.000. Ah, vou dar $1.000. $1.000 também vai ajudar. Você deu 1.000. Vai ver que a igreja, glória a Deus, agora temos 1.000 que vai ajudar na construção, que vai ajudar na campanha. Mas Deus, ao olhar, disse: meus filhos, se você sabe como é a maneira que me enganou, o dízimo era de 10.000, ele estava vos enganando com 1.000, estava vos enganando com arroz, fuba de bombom, compra fuba de bombom assim, por enquanto o dízimo não é isso. Esse homem, quando entendeu, pediu perdão a Deus e Deus o curou. Deus disse: se sou fiel, tudo que cair nas suas mãos, ainda que seja 500 kwanza, você pega 50, esses 50 dízimo. Agora, olha o que vai fazer: pega mesmo aqueles 50, só aqueles 50, dobra o joelho, disse: Senhor, se tivesse me abençoado muito, eu te daria, mas eu só tenho 500, então o meu 50 kwanza está aqui. Pai, abra as oportunidades, eu quero enriquecer. Deus vai te responder, não é por causa do valor nominal do dinheiro, mas por causa da sua obediência. Procura ser dizimista. Tudo que cai nas suas mãos, você só vai notar. Não pega só, pegou dízimo, está vindo, e está dando, e depois está pensando aquele dinheiro toda hora. Diz: não. Isso é para alguém que não sabe o que está fazendo. Pega o dízimo na sua casa. Se você fez uma transferência, pega o seu recibo antes de você responder. Chega em casa, você dobra o joelho e fala: Pai, reconheço que tu és um Deus fiel. A sua palavra disse: se eu der, o Senhor vai abrir as oportunidades. Pai, eu quero mais oportunidade, eu quero enriquecer para ti. Essa é a minha 10ª parte. Pai, no nome de Jesus Cristo, proteja esse 90%. Você fazendo isso, aquele 90% vai te ajudar muito mais. Porque Deus sabe que com 90%, você der 10%, não vai deixar que haja acidente na tua casa. Não vai deixar que haja problema. Por quê? Porque sabe que o dinheiro que ficou é um dinheiro dizimado. Versículo 16, diz o que? Então, aquele que teme o Senhor fala a cada um com seu companheiro, o Senhor atenta e ouve. Há um memorial diante dele, para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. 17, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia farei, serão para mim um particular tesouro. Poupá-lo-eis como o homem poupa o seu filho que o serve. 18, então verei outra vez o quê? Diz: Senhor, tu prometeste que vamos ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, entre o justo e o ímpio. Vão ver a diferença. As pessoas vão saber que essa pessoa vai prosperar, porque essa pessoa é de Deus.